Fala, Márcia. Não, então, eu estava pensando no shamatha, né, que você estava comentando, que essa sequência parece estava brincando aqui, parece um tutorial, e eu acho que é a parte mais, assim, que a gente precisa realmente de exercitar e desenvolver, porque a meditação é o caminho, né, é a via que a gente pode... Ferramenta, né? É a ferramenta, é. Então, eu acho que essa coisa de observar o fluxo mental é algo que a gente precisa cuidar disso, sabe? Para a gente não ficar no piloto automático, repetindo as coisas sem perceber. E quando está na meditação, ver quando os pensamentos chegam, por que eles chegam, né? E um puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, e a gente poder se dar conta disso e lidar com isso. Esse é o meu momento, assim, atual, assim, estou tentando fazer isso ainda, de vez em quando eu consigo, né? Mas aí estava pensando nesses estados de mente, né? Que fala a vigília, o sono sem sonho e o sono com sonho, né? O sono com sonhos, que quer dizer Nessa, um sono que você ainda tem atividade mental própria, Mental, e o sono sem sonhos, que seria aquele estado de sono profundo em que você não tem uma atividade de consciência própria nele, por isso ele é associado ao nome de Prajna. Então, eu fico pensando nisso porque eu sou da psicologia, né? Então eu já penso, eu busco outras referências, assim. Então, é o imaginário também, né? São as memórias, são os desejos e tudo mais, todas essas coisas. Esse é o estado de sono com sonhos. Isso. Você tem as memórias, você tem os sonhos, você tem o imaginário, você, inclusive, é capaz de apreender e alcançar algum grau de sabedoria, mas muito facilmente você é enganado, porque você está com todos os teus sentidos ali dançando conforme a música, né, envolvidos pelo karma, tanto que ele vai dizer que no sono sem sonhos, ou seja, o sono profundo, a vidya já não te domina tanto assim, ela está está trabalhando equilibrada com prajna, né, com a sabedoria para ser eliminada. Eu estava um pouco equivocada no meu entendimento. É isso mesmo. Ali está um probleminha também, mas de outras coisas que eu conheço, eu tenho a impressão, quero ouvir a opinião dos demais aqui, que é isso que ele estava referindo ali. Mas acho muito interessante esse teu comentário, Márcia, da questão da importância que, de certa forma, ele coloca aqui um certo tutorial, né, para chamar a atenção de como tentar fazer uma meditação de fato, né, mas a depender da forma como a nossa mente funciona, do momento em que a gente está, alguns de nós precisam de algumas referências, outros conseguem mais facilmente silenciar, né? Outros acham que silenciam, mas na verdade dormem, né? É verdade. Ou flutuam. Então... eu já vi um monge falando sobre isso e sobre os graus de profundidade de meditação que se consegue, asanas, é isso? Alguém asanas são as asanas posturas. são posturas. Então, né, asanas não. Outros níveis de que a respiração quase desaparece, ela fica muito sutil. Todas as sensações corporais e os movimentos dos ares no corpo diminuem, né, de tal forma que o sujeito passa para um estado de muito silêncio, de todos os sentidos. Mas é um estado de vigília, né? É um estado de acordado, de consciente. Sim. Mas, então é isso, eu acho que tudo isso é muito bonito, é muito forte, é muito importante, e eu fico pensando que o caminho é realmente a gente treinar essa meditação, porque praticar, treinar e praticar. Mas eu ouvi, esse monge falou uma coisa muito interessante também, que foi o seguinte, que ele disse que não existe um meditador experiente.
que toda meditação Cada é a meditação primeira. é uma meditação. É uma nova experiência. É uma nova exatamente. experiência. Então, se você começar... Isso a gente viu também no curso que eu fiz, que as pessoas, quando faz uma meditação conduzida por alguém, aí, depois, quantos minutos a gente ficou? Puxa, ficamos 20 minutos. Nossa, 20 minutos, eu nem percebi. Aí, quando vai tentar de novo, num outro exercício, a mesma pessoa não consegue, né? Por causa da expectativa que se cria, né? Então, ai, que ótimo, então agora eu vou conseguir tudo. Então, é uma entrega, né? É uma entrega, assim, sem desejo, sem memória, né? E Sei. nesse sentido, Márcia, é que eu, assim, parafraseando o que você está dizendo, que você ouviu de um monge, de um instrutor, Budista. não existe, eu concordo, você não repete a meditação, isso não existe. Nesse sentido. Mas, isso que você disse agora no final, essa condição treinável de colocar-se num estado de silêncio Uhum. é desejável. E é o que você está repetindo desde o início da reunião hoje. A gente precisa treinar esse estado, permitir esse estado, né, para que o resto aconteça. Né? Para que o Eu resto estou aconteça. muito empenhada nisso, assim, Oh, muito desejosa disso, sabe? Que bom. Mas é um desafio, né? E outra coisa E cuidar para o desejo não atrapalhar, né? Exato, as expectativas não atrapalhar e não ser também tão, como os budistas falam também, né? Ser gentil com a gente mesmo, né? Com as Ter dificuldades, com as paciência com a gente barreiras, mesmo. paciência, paciência com as nossas limitações. Então, muito bom. Exatamente. Que bom que você está aqui também com a gente. será que... Mais algum comentário, gente? Alguma mãozinha? Qual dessas indicações que estão nesse texto, né, Lagu Vakyavriti, que vocês consideram mais difícil ou menos fácil, não sei, né? O que seria mais desafiador, né? Porque penso, do que eu tento comigo mesmo, do que eu observo na literatura, que essa frase que define yoga, né? Cessar os movimentos da mente, me parece não é uma coisa muito fácil. Assim, eu, particularmente, ainda não consigo. Já tive momentos de percepção de parece que você para no tempo, né? Parece que você para no tempo. E às vezes dá aquela sensação de preenchimento, de plenitude, né? Mas para mim é muito difícil. Já outros, meio que senta, relaxa, diminui a agitação interna e externa e parece que entra num estado mais tranquilo. Como é que é para vocês? Para mim, o mais difícil desse texto, para mim, é exatamente perceber como, quando eu digo para a mente, fica quieta, mente fica quieta. Não fica te movimentando, mente, fica quieta. Eu estou o tempo todo, né, mantendo a agitação mental. Então, como é que vocês vivenciam isso? Como é que vocês percebem isso? Fala, Lígia. Oi, boa noite. Boa Então, noite. Jane, eu estou pensando já desde a outra semana, né, que eu comentei sobre a música, e eu fiquei pensando no Om, né? O Om, aquele som universal. É interessante que é um tom que ele não tem sequência, é um Om contínuo, né? Então, tudo leva a gente a perceber que a busca é por ficar no presente. Para mim tem lógica, Tem. porque quando tem esse estado que você está referindo de permanência, é porque não tem uma dualidade entre o passado e o futuro, é o aqui e agora, como você está dizendo, Isso. e também Isso. o pranava, o Om, né?
é dito ser uma representação do som que Sim, mantém o universo. Então, se ele silenciar, sim, acabou o universo. perfeito, porque justamente é aquela coisa da presença, né? É o eu sou, o eu, né? O Brahman, é a presença. É Então, isso. e é um som que não vai se manifestar, ele não vai ter sequência. Isso que é interessante, porque é no presente. Então, tudo é tentar chegar nesse estado, e para isso precisa silenciar a mente. Ótimo. Agora, o silêncio da mente ele só vai acontecer quando você tiver controle sobre os pensamentos. Essa que é a parte mais difícil. Mas se concentrar no vazio, entre os pensamentos, acaba ficando Uhum. mais fácil do que propriamente tentar não pensar. E Ou para menos isso difícil. é o menos difícil. Não é que não vai pensar, mas tentar se concentrar naquele ponto antes de, antes de começar a pensar. Antes de começar a pensar. É. E aí sentir esse om, né? Porque esse om ele vai estar ali. Ele está ali, é um tom presente em tudo, né? Então é bem interessante. Eu fiquei pensando nisso hoje e fiquei assim contente de pensar que é um tom que não se desenvolve. É uma música que não se desenvolve, ela está ali. É um tom, é uma presença. E é só chegar nela. Ah, Acaba acho sendo muito só isso. interessante. Acho muito interessante essa tua colocação, porque se a gente perceber que é um estado, um tom vibratório, que é Sim, permanente, né? E se isso. meu estado puder reverberar, ressoar tal tom vibratório, Sim, eu e o todo seremos um. sim. E se manter Mas no não é presente, eu você está. pensar isso, né? É eu Não, ser isso, ser isso, estar nesse estado. E outra coisa, estar. para se manter íntegro, né, o uno, é justamente esse ponto em que você está no presente total, sem se preocupar com o que vai acontecer no futuro, daqui a pouco, nem com aquilo que acabou de acontecer. Se conseguir se manter assim alguns segundos, já é maravilhoso. Já consegue, E aí tem já a ver consegue. com que acho que foi a Márcia e a Mazzelli que comentaram de que muitas vezes é, foi um segundo e a percepção é muito maior que isso, ou ao contrário, Sim, ela comentou, foi 20 minutos. Oh! Né? e Então, se mantém vejam assim, né? bem. Porque é, Não, é fala. muito legal. Se mantém assim porque é uma coisa que você sai do tempo e do espaço também. Sim, vejam Porque bem. justamente nesse. Sim, Fala. fala. Não, 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 não. É justamente se mantendo nesse estado, não tem tempo. A gente não está Isso, registrando o tempo. É interessante. isso, isso, isso. O que eu ia comentar é que cada um aqui falou alguma coisa e colocou em palavras, muitas vezes, aquilo que a gente não consegue explicar direito. Mas eu acho que isso vai nos ajudando a tentar encontrar, não preso aos conceitos, mas articulando com conceitos, porque é a forma como a gente consegue pensar e referir, né? Tentando se aproximar daquilo que poderia ser o verdadeiro estado de consciência, o estado de Sim, consciência sim. pura, né? Sim, Muito porque bom. aí não tem o vir a ser, não tem aquilo que já foi, é o estado presente. É, E aquela simplesmente é, vibração constante. É lindo pensar nisso. É lindo. concordo. Sem estar pensando, eu adoro isso, adoro. Um beijo, querida. Um beijo para vocês. Muito obrigada, Lídia. Bruno, o Bruno fechando a nossa reunião. Complementando o que a Ali já falou sobre a questão da presença, que eu acho que o ponto 17 aqui complementa muito bem. Meditando sobre, aqui no livro, né, tá sobre aquilo, que aqui você já voltou para o sânscrito, É sobre o Brahma, 7? o 17. O Está aqui no 17. slide. Sim, aham. Meditando sobre Brahma, ou sobre aquilo, falando sobre aquilo, ensinando os outros sobre aquilo, sobre Brahma,
estando em sintonia com Brahman. Os sábios chamarão essa contemplação de samadhi. Porque quando a gente fala nesse presente, nessa presença, não é o presente de eu estou aqui falando com vocês, ou de eu vou escovar os dentes e não vou pensar em nada mais do que escovar os dentes. Né? Porque essas atividades são atividades mundanas, são atividades que estão ligadas ao meu senso de eu, à avidya. E mesmo que eu não fique imaginando 1 milhão de coisas enquanto eu estou escovando os dentes, ainda assim, inconscientemente, latentemente, as perturbações mentais estão lá. Né? Esse movimento da mente que deve ser cessado pela yoga são os kleshas, são as perturbações. E as perturbações, a raiz delas, ela está latente, em camadas até mais profundas da mente do que só essa mente mais consciente. Então, tanto que como é que ele traduz aqui? O veículo causal, o Karana Sharira, né, que no budismo dá para relacionar com a Laya Vijnana, etc., ele carrega os samskaras, e esses samskaras estão inconscientes em nós, né? Essas tendências, elas se manifestam fora do nosso controle. Então, por isso, focar em Brahman é o grande antídoto. Focar naquilo. Né? Um Vedantino só pensa naquilo. Só pensa em Brahman. Se volta para Brahman, se volta para o porque como a Blavatsky fala também, esse é o eterno presente. Né? Isso é o presente de fato, é a presença. O que a gente chama de presente, o que a gente vivencia e acha que é presente, não é presente. Isso vira passado, isso está ditado pelo karma também. Né? Eu posso não ter expectativas, mas eu vou ter que enfrentar o dia de amanhã de qualquer forma. Né? Porque estamos numa realidade condicionada de multiplicidade e o karma vai vir e vai agir. Né? Estamos nesse movimento. Mas Brahman está não alheio, né? Está além de tudo isso. Então, voltar a mente para Brahman, buscar se alinhar com essa unidade fundamental. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? A Marisa até falou que existe o fluxo, nem mesmo o presente existe, pois não existe nada parado. Né? Como a gente entende, né, em termos humanos, né, esse presente realmente, e mesmo pensando numa duração eterna, cósmica, ainda assim, se houver manifestação, vai haver fluxo. Mas Brahman continua lá, né, o absoluto continua lá, ou o Atman continua presente em tudo, e o Atman continua puro, continua íntegro, né, continua além desse fluxo e movimento de fenômenos. Então, se voltar para isso, que é esse fluxo, né, que é o Tao, em termos chineses. Mas eu acho que a dica é essa. A dica é voltar a mente para Brahman, falar sobre Brahman, ensinar os outros sobre Brahman, buscar sintonia com Brahman. E é isso que é o Samadhi, né? Essa união, que é quando esses movimentos, as perturbações mentais, é quando elas cessam de fato. E é claro que isso é gradual, né? Não é? O estado de permanecer permanentemente nesse estado, esse estado de aqui e agora, esse estado de presença, né? É exatamente isso. Muito e para isso tem que ter muita viveca também, né? Para diferenciar o que nos aproxima desse estado e o que nos afasta desse estado também, né? Já que a gente está num mundo dual aqui. Então, para poder experienciar a não dualidade, primeiro tem que entender como esse mundo dual funciona também. Eu acho muito interessante tu destacar isso, Bruno, porque na minha opinião, isso é um engano. Muita gente pensa que vivenciar o aqui e o agora, a presença, estar presente e tal, é ignorar que nós estamos no mundo. Não, o meu eu no mundo continua existindo e precisa existir. Ou então eu vou ficar um pirado maluco, né? E não é porque você abstraiu da sua mente e saiu da sua condição de estar consciente do que você está fazendo que você alcançou um estado de supraconsciência, né? O Igor escreveu aqui, a gente ler e entender racionalmente o ensinamento é tranquilinho, realizar é a bronca. Sim, e realizar bem no sentido do inglês, né? Que é aquele realization, assim, de compreender, vivenciar, realizar e fazer
estar ali, né? Eu acho interessante a ideia do passado e futuro que você estava comentando, do presente, que ali já há pouco comentou, que muitas vezes é explicado dizendo que aquele espaço inexistente entre o passado e o futuro, que é o aqui, né? Mas, muitas vezes, a gente trata esse aqui e agora assim, ó, amarra a mão, segura firme no passado, segura firme no presente, e, na verdade, você está entre os dois, mas você não está aqui. Não é a real presença, não é um estado desconectado do passado, de estar preso no passado e no futuro. E eu acho muito legal a interpretação, o entendimento da noção de karma, que o karma não ficou no passado e o karma não está sendo gerado para o futuro. O karma está todo aqui. Eu sou as minhas ações no mundo. No mundo, o eu é o resultado dessas ações. Quanto mais contaminações ela tiver, ou seja, quanto mais a vidya estiver presente, mais vritis vão estar contaminando meu tita e menos vivencial será meu estado de consciência, né? Nossa, foi muito bom ouvir todos vocês. Fala, Bruno. Não só, e aí lembrando, né, que o Shankara vai falar em dois níveis de ver a realidade. Samvriti, que é a realidade relativa, que é esse mundo que nós vemos aqui, esse mundo dual, que é a superfície, digamos assim, né, que é o mundo que tem todos esses veículos, etc., que a gente viu listados aqui no texto de hoje, né, no nosso caso, esses veículos que fazem com que a gente perceba o mundo dessa forma, e ao mesmo tempo tem Paramartha, que aí sim é a unidade, né, que aí sim é o Atma, é o ser presente em tudo, que é semelhante a Brahma, né, que está além dessa manifestação. Então, só lembrar que um não nega o outro. Reconhecer o relativo não é negar o absoluto, e reconhecer o absoluto não é negar o relativo, né? A gente tem que ter essa flexibilidade mental. Perfeito. Gente, acho, não sei vocês, mas achei que foi, para mim, foi muito útil hoje ouvir vocês. Vocês me ajudam muito usando a mente, repensar esses conceitos, repensar nossas atitudes e nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Bruno, muito obrigada. Todo mundo que comentou aí, quem comentou no chat também, né? Igor, Marisa, tal. Vamos lá, Marisa. Curtinho. Não, era só para dizer que eu vou, curtíssimo, só para dizer que amanhã, a minha meditação de manhã, será nessa frase que, para mim, ela realmente faz a síntese, que é a mente, o silêncio da mente é iluminada por Atma. Gente, essa frase, para mim, eu estou aqui repetindo ela mentalmente para que ela me entre aqui o tempo inteiro e não esqueça, porque por um momento você esquece o tempo realmente, né? Esse momento do silêncio, iluminado por Atma, você não tem tempo, não existe o tempo presente, não existe o fluxo, não tem tempo. Existe um mistério, que eu acho que é interessante, existe um grande mistério em que você ilumina e que não precisa ter tempo, nem nome, nem conceito. Essa iluminação com o divino, né, com o mistério, é que eu acho que para mim, que é a síntese do de hoje. O cerne. Cerne, exato. Muito obrigada, bom. gente. Muito obrigada.